Fala aí, empreendedores! Beleza? Seguinte, hoje vamos começar aqui mais um Praticast, o podcast de negócio mais prático da internet. E hoje na minha frente eu tenho Thaís Mason, seja muito bem-vinda. Muito prazer, Gabriel, sou Thaís Mason, mentora em marca pessoal e estrategista de imagem e mais conhecida também como arquiteta de pessoas. E o que seria arquiteta de pessoas? Vamos lá. Quando a gente pensa em um arquiteto, o arquiteto ele organiza os espaços, tanto internos quanto externos, de uma casa. E ele enxerga um potencial que só ele, com o olhar clínico dele, consegue ver. E eu, quando eu estou diante de uma pessoa, eu enxergo o potencial que aquela pessoa tem. Então, eu organizo ela de dentro para fora para que ela possa expressar a sua marca ao mundo. Então o que você diz de mim? Brincadeira. A gente vai chegar lá. A pressão já começou aqui, porque o pessoal já quer começar com a análise. Exato. Mas isso assim, na prática, para a pessoa, o que isso gera de benefício para essa pessoa, para o seu público também, que são empreendedoras, né? Uhum. Qual é o que ela enxerga, assim, o que ela ganha a mais com isso? Você imagina o seguinte, Gabriel, você se tornar reconhecível por algo é um dos ativos mais valiosos que você pode ter hoje como empreendedor. Porque quando você é uma casa desorganizada e a pessoa não entende, você já chegou num lugar, de repente, sei lá, um restaurante, que servia de tudo. Desde uma pizza até um prato de arroz com feijão, e você não entende muito bem qual que é daquele restaurante. Ele não é especialista em nada. Então você entra ali geralmente, só vou comer. Não é uma coisa que você tem desejo de estar naquele lugar, sabe? É uma coisa que supre uma necessidade básica. E quando eu trabalho internamente a marca pessoal de alguém para que ela externize e seja reconhecível por algo, eu faço como que ela se torne um restaurante de estrela Michelin, por exemplo. Onde você sabe que você vai até aquela marca ou até aquele profissional para ter uma experiência diferente. Ele é reconhecível, por exemplo. Vamos trazer alguém, Thiago Nigro. Quem não conhece Thiago Nigro, né? Então é uma ótima pessoa para a gente usar de exemplo aqui. O Thiago Nigro hoje ele é reconhecido por realmente trabalhar essa questão financeira. Hoje não somente das pessoas, mas eu acredito que num nível muito mais elevado, uma educação financeira para o Brasil. Ele é reconhecido por isso. E você? Pelo que você é reconhecido? Então, quando eu falo que eu arquiteto e organizo esses espaços internos e externos, é justamente para que você saiba qual que é o impacto e a marca que você vai deixar no mundo e expresso isso também através da sua imagem. É tipo uma geração de valor por meio da sua imagem, né? Exato. Tipo, só de você aparecer para a pessoa já daquela chama atenção, né? Exato. Isso tudo vem, tipo, de maneira prática, sei lá, cabelo, roupa, brinco, piercing, tatuagem. Né? O que você acha sobre tatuagem? Bom, vamos lá. Na realidade, eu queria voltar alguns passos antes de responder essa pergunta do que eu acho sobre tatuagem. Legal. Para que fique ainda mais claro sobre o que a gente está levantando, sobre o questionamento do que uma arquiteta de pessoas faz, né? E essa questão de, só é brinco, é cabelo, isso tudo faz parte, mas isso tudo é a parte externa. Antes da gente trabalhar a parte externa, a gente precisa trabalhar a parte interna dessa pessoa. Entender qual que é o propósito dela com o trabalho dela, pelo que ela quer se tornar reconhecida. E, principalmente, qual que é a personalidade dessa pessoa? Eu acredito que hoje, com esse boom que teve na internet, onde a gente acabou tendo que passar a ter a gestão de nós mesmos, porque a gente virou empresas, né? E muitas pessoas não sabem como fazer isso, e esse é o meu trabalho, né? Então, essa parte interna, ela vem primeiro, para depois vir a parte externa. Agora, o que eu acho sobre tatuagens? Se faz parte da sua personalidade, tem a ver com a mensagem que você quer deixar no mundo, que quem faz tatuagem geralmente quer causar impacto, né? A gente já pensa no arquétipo do rebelde, geralmente as pessoas querem expressar uma arte um pouco mais diferente, eu diria, mas se tem a ver com a sua personalidade e com a mensagem que você quer transmitir para o mundo,
eu não vejo problema algum. Agora, quero deixar bem claro aqui. A gente tem que ter consciência dos... Como que eu posso... A palavra que eu posso trazer aqui. Mas consciência dos impactos que isso vai ter. Por quê? Imagina você fazer uma tatuagem no braço é uma coisa. Você fazer uma tatuagem que cobre o seu rosto é outra coisa. Se você estiver consciente do impacto que isso vai causar e saber lidar com as consequências, faça. Se não estiver preparado e se isso for uma coisa totalmente momentânea, não faça. Antes eu tinha uma vontade de fazer umas asas nas costas. Assim, fechar as asas nas costas, assim, asa, liberdade, uhul, agora eu tenho preguiça. Só da dor que eu vou sentir. Eu acredito que essa questão da tatuagem, principalmente, geralmente, quando a gente tá numa fase mais adolescente ali, né? A gente quer inventar umas modas. E assim, pode ser que a sua personalidade mude muito ao longo do tempo. Então, eu realmente acho que é algo que você precisa pensar muito bem. Porque ainda que existam procedimentos hoje que façam que você consiga eliminar uma tatuagem, sempre restarão marcas, né? E não é algo fácil de ser feito. E você tem que saber realmente que aquilo vai ter um impacto visual. A gente está comunicando através da nossa imagem, o tempo todo algum tipo de mensagem. Nesse exato momento, você está tendo uma leitura inconsciente da minha personalidade, de quem eu sou, até mesmo sobre o meu comportamento em relação à minha imagem. E eu estou tendo inconscientemente também, através da sua imagem, do que você me expressa, com os ícones que você expressa. Então, pensa numa tatuagem, né? Qual que é a mensagem que isso vai estar transmitindo para as pessoas? Se eu tivesse uma tatuagem, tipo, bem aqui, ó. Tipo, uma faca. Você ia até medo já, né? Assim, quem que se louco? Exatamente. Então, assim, a gente precisa pensar muito. Eu acredito que muitas pessoas ainda veem imagem como algo secundário. Sendo que o mundo evoluiu. Nós, Gabriel, nós evoluímos através de comunicação, através de símbolos. Símbolos foi a nossa primeira comunicação. Antes da fala, a gente se comunicou através de símbolos. E esses símbolos existem até hoje, né? Através da nossa imagem, principalmente. Então, a gente tem que ter consciência disso. É inconsciente a leitura que a gente faz a respeito do outro. Esse pré-julgamento, ele existe. Não estou falando do pré-julgamento de você olhar para uma pessoa e já criticá-la. Mas esse pré-julgamento vem de uma ideia que você vai ter a respeito da pessoa ao olhar para a imagem dela. E tem mesmo, né? Não adianta. Não adianta. Você pode tentar controlar, mas isso é algo humano. E algo que já faz parte da sua configuração mental, você não consegue controlar. Exato. Olha, antes da gente continuar nosso papo, falar dos nossos patrocinadores aqui, claro. Já tô curtindo. Você já sabe sobre tatuagem. Já sabe tudo. Ó, tô entregando ouro aqui pra você. Vamos falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é nós mesmos aqui da Vel Company, que a gente criou e desenvolveu realmente um curso de canal de corte para você que quer desenvolver seu primeiro canal de corte, começar a postar seus cortes no YouTube e quem sabe faturar uma grana realmente com esse canal. Porque a ideia do Monetiza Canal de Corte é você fazer dinheiro com o canal de corte. E como? De várias maneiras possíveis. Não tem só o YouTube para fazer dinheiro com o canal de corte. Hoje a gente está no estúdio que veio devido a serviços de canais de cortes que a gente oferece para grandes players do mercado. Isso tudo a gente dá uma conversada lá no curso, fechou? E também temos a DBI... o link está na descrição. E também temos a parceria com a DBI Contabilidade, que é a nossa maravilhosa empresa aqui, somos clientes deles. Para resolver pepino, resolver coisinha chata, saber quanto por cento de imposto a gente tem que pagar, saber se a gente está fazendo certo, está fazendo errado, se está pagando mais, está pagando menos. Complicadíssimo. Chama eles lá, primeiro link da descrição, os primeiros 3 meses é de graça. Acredita, é de graça. Tá esperando o quê? Clica aí. Marca uma reunião com o Thiagão. O Thiagão acompanha todos os podcasts aqui. Show, acabou o jabá. Agora, o que quando, sei lá, tô na sua frente aqui. O que você daria de feedback pra mim? Pode ser, pode me amacetar se quiser. Não, na realidade, esse feedback, ele não vai ser pra te massacrar. Mas a primeira sensação que eu tenho ao olhar pra você é de um cara meio gamer. Nerd, exatamente, pra não usar velhos termos. Um cara nerd, meio gamer, que
também é um pouco mais introspectivo, a gente percebe muito pelo cabelo, encobrindo um pouco mais a face, as roupas mais escuras, né? O óculos também, que é um óculos discreto. Mas, no geral, um menino nerd. É a primeira ideia Acertou que você... Eu me nomeei assim, eu falo, sou nerdaço. Que você passa. E olha só como isso é louco, né? A nossa imagem, ela fala enquanto a gente está de boca fechada. Não tem como, porque tudo aquilo que você está utilizando na sua imagem, seja as cores, o corte de cabelo, até a forma como você joga o seu cabelo, a forma como você gesticula também, afinal, imagem pessoal, não é somente o que você veste, mas é a sua postura, é a forma como você gesticula e até mesmo o seu tom de voz. Então, as pessoas, elas estão fazendo essa leitura o tempo todo. E a nossa imagem fala enquanto a gente está de boca fechada. Então, é legal você se questionar o que a sua imagem tem dito a seu respeito enquanto você está de boca fechada. Legal. E pior que leu certinho mesmo. E você acha que tem alguma coisa, sei lá, estética do corpo? Vamos supor, uma pessoa que vai na academia ou uma pessoa que não vai na academia? Com certeza, né? Tem uma influência ali na imagem da pessoa. Geralmente, a gente começa... sem querer querendo, né? A gente começa a pensar a respeito sobre o comportamento daquela pessoa conforme aquilo que a gente vê. Então, quando a gente pensa numa pessoa malhada, o que a gente vai pensar daquela pessoa? O cara é determinado. Porque a gente sabe que para ter um corpão de academia, você tem que ter muita determinação. Quantas vezes a gente já tentou aqui levantar cedo, ir para academia com a rotina de empreendedorismo que a grande parte da maioria das pessoas hoje tem. E, cara, deu preguiça, você não foi, você não conquistou. E, assim, pra ter um corpo malhado, ou você faz regradamente, ou você não tem um corpo malhado, entende? Então, além daquilo esteticamente, tá? Isso eu tô falando de mensagens mais inconscientes. Esteticamente é bonito, obviamente. Ter um corpo mais definido, um corpo malhado, isso te ajuda em alta performance de várias formas. Mas, além disso, a mensagem inconsciente que, de repente, você passa por ter um corpo malhado é que você é uma pessoa que tem uma determinada... que é determinado, né? Em resumidas palavras. Então ajuda. Sei lá, eu percebi isso com o Thiago Finch. Uhum. Teve uma coisa que eu percebi, tipo... É que nem você falou, a gente bateu o olho e a gente já pensa, começa a pensar. Uhum. E aí eu vi uns vídeos antigos dele, acho que quando ele tava em Dubai, sei lá. E ele tava mais magro. Uhum. Tava bem mais magro. Sim. E aí eu fui ver umas mais novas, que ele tá fortão, e dá um negócio totalmente diferente. Tá, eu vou falar uma coisa aqui. Fala, velho. Porque é o seguinte, homens, geralmente, eles se tornam atraentes, isso visualmente falando, tá? Quando eles expressam mais tônus. O que é tônus? É essa coisa mais encorpada, né? Que você olha e tem um certo impacto. Você vê força na imagem. E isso não é sobre tanquinho, mas sim sobre a pessoa realmente aparentar mais forte. Ela transmite, de certa forma, mais segurança na sua imagem. Você pode perceber que ele sempre aparece muito robusto, né? Tanto na imagem física dele, do corpo, que ele vem treinando para se tornar mais robusto, quanto nas roupas que ele usa. Roupas mais estruturadas, aquela coisa muito bem acabada no detalhe, o refinamento no detalhe. E se a gente for parar para pensar, isso obviamente tem uma influência na forma como você é percebido. Isso não significa que você não vai ser percebido como uma pessoa de valor se você tem o corpo magro, por exemplo. Por quê, Gabriel? Aqui a gente já vai entrar numa outra questão. Nós temos estruturas corporais diferentes um do outro. Então vai acontecer daquele cara ir para academia e malhar muito, mas ele nunca vai conseguir ficar com o corpo do Muzi, por exemplo, que é super malhado. Ele tem uma estrutura física para ser super malhado. E tem pessoas que vão ter mais dificuldade, né? Mas isso não significa que você não vai conseguir expressar uma mensagem de um homem com mais confiança, porque você é magro, tá? Isso não influencia dessa forma a ponto de, não, essa é a única saída que eu tenho para demonstrar que eu sou um homem confiante. É interessante isso, porque até a postura, né? Como você se apresenta. Aí você tocou num ponto, Gabriel, que eu considero um dos mais importantes. Sem dúvidas nenhuma.
você pode, de verdade, o que eu vou falar aqui é sério. Sua roupa pode ser simples. Você pode ter uma aparência simples. Mas se a sua postura for de alguém confiante, se você falar com confiança, as pessoas já vão te perceber de um modo diferente. E isso não depende da sua estrutura física, depende de postura. E postura é algo que a gente aprende a ter, né? Se eu tivesse aqui caída, falando assim com vocês, eu ia transmitir um outro tipo de imagem. E a maioria das vezes, a nossa postura, a gente relaxa com a nossa postura, a gente não se atenta à nossa postura. Sendo que eu considero ela uma das maiores influenciadoras na forma como as pessoas vão te perceber. E dá pra... É nítido. Sei lá, você vê uma pessoa... Um exemplo, uma pessoa alta do exército. Sei lá, se tem algum tio, o jeito que ele vai andar, já vai... Pô, tio é foda. Exatamente. As nossas expressões faciais, a forma como a gente, inclusive, senta aqui na cadeira, né? Se é, por exemplo, um braço apoiado aqui, ou se você deixa os seus braços aqui, a forma como você olha para o outro ou olha para a câmera, tudo isso está influenciando o tempo todo na imagem. Por isso que eu falo, imagem vai muito além do que você está vestindo. Muito além. Uhum. E como que você chegou nesse assunto, assim? Como que você foi... Chegou nesse assunto aí. Muito bom, Gabriel. Eu tenho uma história um pouco confusa, eu diria assim, com a imagem, mas é porque eu precisei passar por essa jornada de transformação com a minha imagem. Eu nunca fui uma mulher assim super vaidosa, que gastava horrores com roupa e tudo mais, como as pessoas geralmente costumam pensar que toda mulher é muito vaidosa, né? Ou gasta muito com roupa e procedimentos estéticos. E eu sou formada em gastronomia. Chegou uma fase da minha vida em que, depois de 4 anos trabalhando com gastronomia, por falta, assim, eu estava passando por uma fase muito conturbada, né, da minha vida, emocionalmente falando, completamente desestruturada. E eu passei a descuidar da minha imagem. E isso começou a ter um impacto muito mais profundo, não só na forma como as pessoas me tratavam, mas como eu passei a me tratar. Chegou a um ponto, Gabriel, eu não me esqueço até hoje, eu tinha uma funcionária, o nome dela era Jennifer, e eu cheguei para ela para cobrar de um trabalho que eu achei que ela não estava executando bem feito. E eu cheguei para conversar com ela. E sabe qual foi a resposta que ela me deu? Ela falou assim, desculpa, mas eu não tenho mais respeito por você. Quando você me contratou, você tinha uma imagem completamente diferente. Com essa imagem que você tem hoje, eu te desconheço. Nossa. Não é mais a mesma pessoa que me contratou. Aquele foi um ponto de virada para mim. Aquilo me marcou muito. E eu acho que essa é a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Até então, isso era uma coisa muito interna minha. Que depois eu comecei a trabalhar a minha imagem por conta de vários fatores. Obviamente, a minha autoestima estava completamente derrubada. Mas ter percebido que eu estava perdendo o respeito das pessoas por conta da minha imagem no meu próprio negócio fez com que eu tomasse uma atitude diferente em relação à minha imagem. Então, dali eu já comecei com as próprias ferramentas que eu tinha, aulas de YouTube, procurei algumas influencers, né, na época que falava de imagem. Uma delas, inclusive, hoje é uma das minhas mentoras nessa jornada, que é a Renata Mais. E a Renata, ela começou com vídeos no YouTube falando sobre imagem pessoal. Eu comecei a segui-la, eu fiquei por longos anos, 3 anos, para fazer essa reforma íntima sozinha. Né? Então, descobri sobre os estilos pessoais, sobre como traduzir a minha essência, sobre como me vestir de forma elegante. A elegância sempre foi algo que me convidou muito. Eu sempre apreciava tudo que tinha essa estética mais refinada e sofisticada. E eu queria transmitir isso na minha imagem também. Então, foi uma jornada árdua, né? Ali, ao longo de 3 anos, eu trabalhei na minha imagem para me transformar. Mas, a partir do momento em que eu me vi transformada, eu conquistei respeito em todos os lugares que eu chegava. Para você ter ideia, né? Lá em casa a gente brinca. A minha família é todo muito brincalhão. E o meu pai, ele tem umas brincadeiras muito doidas, assim, com as minhas irmãs. E lá em casa, eu sou a única que ele
vai com um pouco mais de calma. Porque mesmo em casa, no ambiente familiar, eu transmito respeito. E eu sei que é muito por conta da minha postura, da minha imagem. Porque eles falam isso, né? Lá em casa a gente sempre te vê como alguém, um exemplo a ser seguido. A gente se inspira muito em você, as minhas irmãs comentam, né? E eu sei que isso tudo é por influência da imagem. Então, eu percebi o quanto é relevante e nem um pouco fútil a imagem a partir do momento em que eu tive a minha funcionária falando pra mim que ela não ia seguir as minhas ordens, porque na visão dela eu tinha perdido o respeito por conta da minha imagem. Nossa, foi bem um ponto de inflexão mesmo, né? Total. Que doideira. E Total. aí você começou a pesquisar, realmente estudar, né, sobre o assunto. Sim. E aí você gostou pra caramba. Eu comecei a entender que trabalhar com imagem pessoal tinha muito mais a ver com trabalhar também o seu autoconhecimento. A gente não consegue traduzir uma imagem realmente impactante e que revele a sua personalidade se você não tiver o conhecimento de quem você é. Então, quais são as coisas que te apetecem no mundo? Né? Como você quer ser vista? Essa é uma das perguntas que eu sempre faço quando eu trabalho a parte de imagem, marca pessoal. Só que essa pergunta, como você quer ser vista, ela tem um ponto muito profundo, que é quem eu sou. Para querer ser vista. Porque uma coisa é dizer que eu quero ser vista, deixa eu pensar aqui, como a Malu Perini. Eu admiro muito a Malu. Mas eu não sou a Malu Perini. Nem de longe a minha personalidade parece com a dela. A Malu super extrovertida e tudo mais. Então, se eu não tivesse conhecimento da minha personalidade e falasse, eu quero passar uma imagem extrovertida, o que ia acontecer comigo? Em pouco tempo, na verdade, as pessoas iam perceber que existia um ruído entre a minha comunicação verbal e aquilo que eu apresentava imageticamente. Isso não ia durar. E é o que acontece com muitas pessoas. Quando você tenta copiar alguém porque você admira, mas isso não faz parte da sua personalidade, isso não vai ser durável. E pior ainda, você vai causar um ruído na sua imagem. E se hoje você trabalha com serviços, é empreendedoras, isso te prejudica num nível ainda maior. Porque as pessoas não compram de quem elas não confiam. Não mesmo. Não. É o processo ao contrário, né? Você tem que, antes de vender, você tem que buscar, claro que mais para serviços, né? Em produto não... tem um pouco mais. Mas, tipo, você realmente tem que conhecer a pessoa, ir lá, conversar, sem o intuito necessariamente de vender. Você quer vender. Mas você não vai vender, calma. Aí você vai, e aí até a pessoa confiar em você, e aí fica até mais fácil, né? Você precisa gerar relacionamento, né, Gabriel? Tem um autor que é o Nicholas Buthman, não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome dele, mas ele fala muito sobre a influência da imagem no momento de você fechar um negócio. E principalmente você, empreendedora que tem um serviço, quer se posicionar como uma marca de alto valor e não alinha a sua imagem. O livro é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E tem várias passagens no livro que, além dele falar sobre o rapport, né, que é a comunicação e o relacionamento que você constrói, tanto com a sua audiência quanto com o seu cliente, essa questão da imagem, ela é um dos pontos fundamentais para que você expresse uma determinada confiança, mas também faça com que você não pode parecer tão distante assim também dos seus clientes ou da sua audiência. Então, existem várias técnicas, se é que eu posso colocar assim, né, estratégias que a gente utiliza para conseguir balancear essa imagem. Só que sempre, sempre, sempre precisa partir de quem é você e da essência e da mensagem que você quer transmitir para o mundo. E você acha que isso vem de maneira natural, assim? Gabriel, para 99,9% das pessoas isso não vem de maneira natural. Né? Porque a gente foi culturalmente, tá? Principalmente eu percebo muito aqui no Brasil, outros países também, que a gente percebe que a imagem é dado como algo secundário. Só que, se a gente for parar para prestar atenção, todas as pessoas de sucesso, elas têm algo na imagem delas que transmitem confiança, né? E falam a respeito de quem elas são. Você não vê nenhuma pessoa chegando num cargo de poder vestida toda maltrapilho.
E aí, nesse ponto, eu tenho certeza que as pessoas vão usar. Ai, mas o Thiago Nigro, ele usa lá o moletom dele. Você tá enganada. Não, eu não estou enganada. Coloque os primeiros vídeos do Thiago Nigro no YouTube. É camisa. É camisa, terninho. Quando ele pôde se dar ao luxo de vestir roupas de moletom? Quando ele já tinha criado um nome no mercado. A marca dele já era muito forte. E outra, hoje eu percebo que ele sustenta isso porque o Thiago, ele tem essa pegada um pouco mais desapegada, um pouco mais relax, digamos assim, né? Um cara que tem a mensagem muito forte, ele tem essa questão da sabedoria muito forte. Então, para ele, vestir terno e tudo mais não se alinha muito com a mensagem que ele quer transmitir. Mas, no início da jornada do Thiago Nigro, ele não apareceu de moletom. Porque eu duvido que alguém teria comprado dele falando sobre finanças de moletom no primeiro momento. Ainda mais naquela época que era bem mais... Não diria conservadora a palavra, mas é tipo isso, sabe? Tipo... Um pouco mais. Eu acho que a gente pode colocar essa palavra conservadora aqui, obviamente que não levando para o extremo da palavra, né? Mas um pouco mais conservador. E a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Porque as pessoas, elas geralmente utilizam 0,1% das pessoas para justificar do porquê elas não cuidam da sua imagem. Ah, mas o Thiago Nigro, mas só o que importa é o meu conteúdo. E, na verdade, você vai perceber o seguinte: quando você não expressa o seu poder pessoal através da sua imagem, quando você não expressa o seu valor através da sua imagem, o trabalho que você vai ter para convencer o seu cliente que o seu trabalho muito vale vai ser muito maior. Então, você vai ter que gastar saliva. O que eu costumo falar? Que nunca vi ninguém falando isso, tá? Isso é algo que, fazendo os meus estudos, eu acabei criando esse próprio termo, que é a persuasão imagética. Imagética? Imagética. Você pode persuadir através da sua imagem. Quando as pessoas te olham e elas já veem algum valor ali sem que você tenha que gastar saliva para isso. É aquilo que eu falo de a sua boca comunica antes de você falar. Só que quando você tem intencionalidade com a sua imagem, você pode usar da persuasão imagética para fazer as pessoas te perceberem da forma como você quer que elas te percebam. Isso não fica subjetivo. Ai, será que as pessoas vão achar que eu sou uma profissional de alto valor? Será que as pessoas vão realmente ver quem eu sou? Você tem domínio daquilo que você expressa na sua imagem. Portanto, eu falo que a gente consegue persuadir através da nossa imagem. É o que eu chamo de persuasão imagética. E é legal saber disso, né? Você já... Tipo, eu vou dar um exemplo meu, prático. Eu tenho esse canal aqui, que é o Bora Pra Prática. E qual que é a ideia do Bora Pra Prática? É trazer a realidade, né? Então, no começo do projeto... é eu do jeito que eu tava, entendeu? Tipo, tô descabelado, tal, cabelo, sabe? Eu. Mas como uma estratégia. Porque, tipo, o que eu quero com o tempo, né? Vamos supor daqui 10 anos. Pô, o Gabriel tá multimilionário. Vai voltar lá atrás e vai ver, nossa, aquela pessoa ali, sabe? Fazendo negócio. Então, eu acho que chega um momento onde eu vou ter que sair disso, que eu acredito que eu já tô saindo. Que é, tipo, deixar um pouco mais essa realidade rotineira, que não necessariamente é do jeito que a gente vive. Tipo, quando a gente aparece nas câmeras, não é quando a gente tá triste, não é quando a gente não quer aparecer, quando a gente acaba de acordar. Tem gente que vai pra esse caminho. Eu fui muito pra esse caminho. Mas eu acho que vai chegar um ponto que eu vou ter que... Agora só vou aparecer show. Só vou aparecer show. Sim. Mas isso como estratégia. Né? Não sei se... O que você enxerga sobre isso? Vamos lá. Tô justificando a minha falta de... de refinamento. Mas vamos lá. Primeiro, o primeiro ponto é... Eu acredito que a gente deve se posicionar e alinhar a nossa imagem, a nossa marca pessoal, de acordo com o que a gente visiona lá no futuro. Primeiro a postura, depois os resultados. Né? Então, a sua postura, como a minha mentora Clara do Vale sempre costuma dizer, obviamente que eu vou dar os créditos a ela, que sempre repete essa frase, eu utilizo isso para a vida, a sua postura antecede os seus resultados. Então, se você quer ser vista como uma profissional de alto valor, se você quer ter sucesso, como que é essa imagem? Quando você se imagina lá no futuro, daqui 10 anos, Gabriel, como você se imagina daqui 10 anos?
Por que você já não ancora essa imagem agora para o futuro? Por que a gente está sempre colocando uma lacuna entre o que eu sou hoje, o que eu quero ser amanhã? E esse espaço aqui no meio, que é o tempo, é o que divide a gente de realmente... É o que separa, na verdade, a gente de ter esse sucesso no menor período de tempo possível. Porque a gente está sempre colocando essas projeções de lá na frente eu vou ser mais bem-sucedido, lá na frente eu me visto bem, lá na frente eu vou ser vista como uma pessoa de alto valor. Por que não hoje? Porque você não enxerga nisso em você hoje? Na realidade, isso são apenas ilusões, né? A gente costuma achar que lá na frente vai ser sempre melhor, que lá na frente a gente vai ter sempre mais oportunidades. E na realidade não é assim, porque isso é algo que está completamente sob o seu controle hoje. Presente, né? É o presente. Se você quiser se vestir melhor hoje e refinar a sua imagem hoje, você pode. Não há nada que te impeça. Obviamente que aqui eu estou falando de pessoas que... Não estou falando de pessoas que não têm a menor condição, de repente, nem de comer e, portanto, não podem investir na sua imagem. Estou falando de empreendedores que já entenderam a importância da imagem, que têm condições de investir na sua imagem e continua jogando isso lá para um futuro imaginário. Exato. Legal. Mas é por isso que... É igual no começo da jornada, né? Sei lá, comecei a empreender, não sei de nada. Uhum. Aí você começa a entender, começa a ir atrás de autoconhecimento, Sim. Começa a realmente botar em prática. Até chegar no momento que eu vou falar com a Thaís vai me dar um monte de soco por meio de palavras. E aí a gente vai mudando, entendeu? Exatamente. A gente sempre costuma ser, de alguma forma, um ponto de luz na vida do outro, né? E fazer o outro enxergar aquilo que ele por si só, nesse momento, pela bagagem que ele tem, não é capaz de enxergar. Então, tanto eu quanto você aqui, a gente está abrindo portas e, de repente, prismas, pontos de vista diferentes, que até então a gente não tinha visto sem poder escutar um ao outro, né? Eu, por ter vivido em skin the game, na minha pele, que uma funcionária me desrespeitou por conta da minha imagem, hoje eu sei o quanto isso importa. Então, talvez, o que eu estou fazendo é evitar que pessoas tenham que passar pelo mesmo. Às vezes você quer fazer uma oferta para o seu cliente de um produto de 5, 10 mil reais. E aí ele olha para sua imagem e fala assim, até tenho vontade. Até entendi que é para mim, mas não me transmite confiança. E aí você pode ter perdido uma venda ali. Uma venda, quando eu falo de venda de alto ticket, principalmente por conta da tua imagem, né? O que a gente expressa vem em primeiro lugar. Enquanto seres humanos, a gente aprecia coisas belas. Você aprecia um pôr do sol? Oh, bonitão. Bonito, né? A gente costuma apreciar coisas naturalmente. Só que aí, quando chega na nossa imagem, a gente vem com aquele discurso. Só o meu conhecimento importa. Sendo que nós estamos o tempo todo apreciando coisas. E aí, quando chega na nossa imagem, que é um dos pontos de conexão, dos maiores pontos de conexão, na verdade, que a gente tem com o outro no mundo, a gente negligencia essa parte. Então, muitas vezes, o resultado que você ainda não tem é porque você ainda não se alinhou, tanto a sua imagem quanto a sua postura, com aquilo que você quer ter. É igual, sei lá, quando a gente vai se reunir com pessoas que... Sei lá, seu ciclo de amizade. Uhum. Um negócio assim, você tem 4 amigos. Aí você pega os 5 e faz a média do salário deles e provavelmente vocês vão ficar ali. Uhum. Mas se você conseguir trazer um cara que é milionário para sua rede de amigos, aí já vai mudar um pouco o jogo. Você vai ter uma pessoa ali que se veste de um jeito, se porta de um jeito, faz de tal jeito para te ajudar. Querendo ou não te ajuda. Sim. Isso é sobre o networking, né? Sim. E tá tudo alinhado. E realmente você tem que estar próximo dessas pessoas. Sim. Eu sinto que eu tenho muito que melhorar, sabe? Principalmente na parte de roupas, sabe? Eu já tive curiosidade. Eu já fui no YouTube lá pesquisar qual é o nome. Tipo, dicas pra se vestir melhor. Só que eu achei um cara uma vez que ele... todos os modelos dele era tipo, tinha que puxar puxar aqui, ó. Era isso. Era tipo totalmente descabido. Sabe? Era um negócio muito ruim. E eu não achava ali um negócio bom. O que acontece, Gabriel, que eu percebo é que as pessoas elas têm um preconceito quando a gente vai trabalhar a imagem pessoal, porque elas olham como algo muito fútil, superficial. Às vezes a pessoa ela vai dar uma solução
que não é cabível para todo mundo, né? Ai, como que é uma imagem de alto valor para você? Vamos lá, descreva uma imagem. Como você se imagina daqui 10 anos? Como que seria essa sua imagem? É geral, né? Não só roupa, é geral. Não, geral. Como você imagina você? Tá, eu... É estranho até falar da gente, né? Sim. Pelo menos eu sinto. Uhum. Eu me vejo forte, primeiramente. E... realmente com postura, né? Realmente algo bem mais... não sei se a palavra certa é mais empoderado em si. Cabelão, continuar cabelão, né? E roupa muito da hora, né? Roupa... tipo as do Thiago Finch, sabe? Sim. É que eu não sei os nomes dos negócios. Aí eu fico... O Thiago Finch, ele tem um estilo mais sexy, clássico, elegante. E os detalhes super refinados, né? Ele usa muito alfaiataria na imagem dele. E a alfaiataria é um dos tecidos, né? Das roupas, enfim, das peças que trazem bastante refinamento para a imagem. Então, quando a gente olha, automaticamente a gente linka essa pessoa a uma imagem de poder, a uma imagem de alto valor, alguém que ocupa um cargo melhor ali na sociedade, tá? Isso não é algo, mais uma vez, que a gente controla. É um pré-julgamento que a gente tem na nossa mente. Mas você falou, eu me imagino assim. O que você acredita que te separa hoje dessa imagem que você quer alcançar? Aí sempre vem aquela palavra, né? Assim, eu sinto que na parte da academia é mais determinação. Eu acho que eu poderia... esse ano eu poderia estar muito mais forte do que eu tô hoje. Se eu tivesse mais determinação. E querendo ou não, dinheiro. Dinheiro também eu sinto que é alguma coisa, sei lá, só de comprar um... eu já fui investir e tal, nas roupas e tal, eu já percebi que... eu nunca fui de investir, pra falar a verdade. Aí quando eu fui, eu já fiquei, não, interessante, realmente, é algo mais alto valor mesmo. Então são essas duas coisas, acredito. Nesses dois exemplos. Perfeito. Mas na parte da... eu não gosto em si daquele estilo. Eu acho que eu não serviria muito legal, tipo, usando a mesma roupa que o Thiago Finch usa, sabe? Sim. Mas eu queria ser elegante, só que do meu jeito. Sim, com certeza. E, na verdade, isso é muito possível. Como eu falei pra você, sempre quando a gente tenta copiar a imagem de alguém, isso vai soar falso, né? Porque a imagem do Thiago Finch, por mais que outras pessoas tentem copiar, só ele vai ter. Porque ele criou uma imagem perfeita pra ele, para expressar a personalidade dele, né? E a gente precisa conseguir ter essa... como que eu posso... a palavra que eu posso utilizar? Mas é esse refinamento de conseguir entender quem sou eu, qual é a imagem que eu quero expressar para conseguir criar uma imagem autêntica. E aí tem um tabu também que você acabou de citar, que é: eu preciso investir muito para ter uma imagem que eu quero ter lá no futuro. E, na realidade, isso é um mito, tá? Porque a gente acha que quando a gente vai investir no nosso novo guarda-roupa, primeiro que a gente precisa trocar tudo, porque, meu Deus, agora nada mais tem a ver com a mensagem que eu quero transmitir. E não é bem assim. Principalmente quando você tem alguém adequado para te acompanhar nesse processo, né? A gente faz uma estratégia pensando no orçamento que você tem hoje. Se você tiver ali 2, 3 mil reais para poder começar a reorganizar o seu guarda-roupa, isso já faz muita diferença. Investindo as peças certas, que de repente a gente já pode até harmonizar com peças que já tem no seu guarda-roupa, mas já faz toda a diferença. Com pouco dinheiro você consegue, sim, transmitir uma imagem diferente. E às vezes, você não precisa investir nada. Só de você arrumar o seu cabelo, não aparecer com cara de cansada ou com sono nos stories, aparecer com uma roupa rasgada, amarelada, aí amassada, isso também já vai fazer toda a diferença na sua imagem. Então, às vezes, são pequenos ajustes que dependem muito mais de uma atitude do que de investimento, entende? Só que as pessoas, elas, por justificarem o tempo todo, não, mas eu preciso de dinheiro, mas eu preciso de 10 mil para trocar o meu guarda-roupa todo, por isso eu continuo mantendo a minha imagem assim. E aí a gente negligencia até o básico, entendeu? Tá. Não, mas é verdade. A gente fala isso eu não estou dizendo que é o seu caso.
Mas eu já vi muita gente, Gabriel, o que acontece? As pessoas hoje estão empreendendo no Instagram, mas elas ainda confundem a vida pessoal delas, o estar em casa, principalmente porque muitos empreendedores hoje fazem home office, né? O estar em casa no seu momento particular e o estar em casa e falar com o seu cliente e com o seu público. Elas acham que ambas é a mesma coisa. E aí quando você aparece lá, acabou de acordar, não arrumou seu cabelo, ainda tá com o olho até sujo, às vezes, com cara de cansada para falar com o seu cliente, qual que você acha que vai ser a percepção dele sobre você? E aí, em seguida, você faz uma oferta. Qual que é a chance dessa pessoa dar credibilidade para você, né? Porque é o seguinte, Gabriel, lembra que eu falei para você que a nossa imagem ela tá transmitindo uma mensagem a todo tempo. Então, qual que é a mensagem quando eu não me organizo? Uma coisa básica, tá? Eu cuidar de mim. Se eu não dou conta de mim, eu não dou conta de você também. Então, começa por aí. Tem uma frase que, inclusive, eu fiz um post antes de ontem, que é uma crença que eu tenho muito forte, assim, que quem não é bem visto não é comprado. Ou é comprado muito abaixo do valor. Então, às vezes, você tá ali, nossa, mas eu tenho o melhor produto do mundo. Eu sirvo muito bem as pessoas, mas a sua imagem não expressa isso. Então, mais uma vez, ou você vai ter que gastar muita saliva para convencer que você realmente é bom, ou você é comprado muito abaixo do valor. Você até quer cobrar um alto ticket ali pelo seu serviço, porque você sabe que vale. Mas o seu cliente não vai pagar 5, 10 mil reais para quem não consegue nem mesmo cuidar de si mesmo. Exato. Quando eu fiz esse investimento, eu fiz investimento de um terno, uma calça e um sapato, uma camisa. Né? Acho que foi uns entre 1.000 e 1.500 reais. Mas realmente, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Daí sabe o que é nada? Tipo, a última coisa que eu tinha foi de um casamento que teve, que eu tinha 15 anos. Pra você ter ideia, serve até hoje em mim. A mesma roupa. Sabe? Eu não mudei muito a minha estrutura. E aí eu falei, não, tem que comprar. Aí quando eu fui no evento lá que eu falei pra você do Bruno, fui tudo pomposo, né? E realmente fez a diferença. E a pessoa não imaginava, o que aquele cara trabalha, sabe? É porque eu sou um cara mais artista, sabe? Pelo menos eu sou empreendedor, mas eu gosto muito mais de vídeo, de conteúdo, dessa arte em si, design, câmeras. Então, quando eu coloco uma roupa assim mais terna e tal, eu já sinto que fugiu um pouco de mim, mas eu sei que as pessoas estão olhando e estão, tipo... Sim. Sabe? Sim. Tem até o caso de um cliente meu, Gabriel, que ele falou o seguinte, ele tinha uma palestra para fazer e ele tava de jeans básico e uma camiseta e começou a ensaiar na frente do espelho, né? Como ele ia palestrar e tudo mais. E naquele momento ele falou... Não tô entendendo, tem alguma coisa aqui que não tá rolando. Começou a ficar inseguro, imaginou que não ia dar conta... E aí ele falou, peraí. E aí ele lembrou da nossa mentoria. Aí ele foi até o guarda-roupa dele, colocou um blazer, só colocou um blazer. A única coisa que ele mudou da calça jeans que ele estava e a camiseta. Ele falou que a hora que ele colocou, que ele fez isso aqui, ele já se sentiu outra pessoa. Testem. Como é diferente você se olhar no espelho mal arrumado, como você se sente em relação a si mesmo. Você se sente capaz, competente e teste como é você aparecer na frente do espelho com uma imagem alinhada, uma imagem que realmente transmite confiança. Você é o primeiro a confiar em você. Depois você vai transmitir essa confiança para o outro. Ele falou que chegando lá, ele fez uma palestra totalmente confiante, dominante no palco. E ele falou, eu tenho certeza que se eu não tivesse alinhado a minha imagem, eu ia estar com aquela voz na minha cabeça. Você não dá conta. Exato. E bem que você falou, né? Antes de cuidar de fora, tem que cuidar de dentro. Exato. Né? E até essas travas, que tem a ver com fora, né? Ele colocou uma roupa ali mais adequada e destravou algo interno. Mas mesmo assim, ao contrário, às vezes a pessoa tem, tipo, tem a roupa mais top de todas e não tem a cabeça. Puta, o que será que a pessoa vai pensar disso, daquilo e tal? E chega lá, não performa tão bem também, né? Exatamente, Gabriel. É porque, assim, é muito engraçado isso. E eu não fazia ideia do quanto isso era disseminado na cabeça das pessoas. Inclusive, não sei se você me fale se você já passou por essa mesma situação.
Você já chegou a se arrumar, colocar uma roupa diferente, uma roupa, de repente, um pouco mais sofisticada e elegante, e se sentiu bem, mas no momento em que você realmente decidiu sair, você voltou pro seu clássico e básico de sempre, porque você pensou, pra que tudo isso? Ou, não, vou chamar muito a atenção. Melhor não. O tanto de relatos que eu já recebi de pessoas que realmente queriam expressar uma imagem um pouco mais sofisticada. Quando eu falo sofisticada, eu não estou falando de imagem elegante, mas um pouco mais alinhada, realmente com elementos que trouxessem mais valor para a imagem, mas se sentiram envergonhadas, de certa forma, por estarem saindo do padrão. O padrão que elas sempre vestiram, né? O que as pessoas iam comentar a meu respeito. Isso tudo tem muito a ver com mentalidade. E eu trabalho, obviamente, muito isso dentro da minha consultoria, porque antes da gente conseguir expressar uma imagem de valor, você tem que encontrar o valor dentro de você. Se você não souber quem você é, a mensagem que você quer transmitir para o mundo e realmente se sentir confiante com você mesmo, não vai ser um blazer que vai te salvar. Obviamente que aqui eu coloquei um caso em que a pessoa já tinha domínio do assunto dela, né? Era um ajuste que ela precisava fazer que fez toda a diferença naquela situação em específico. Mas o blazer não é a salvação da pátria. Não é colocando um blazer, inclusive, que agora a Thaís falou de imagem pessoal, vou alinhar minha imagem, na verdade vou colocar um blazer aqui e fazer uma oferta de R$5.000. Um elemento só, Gabriel, não é capaz de comunicar tudo na nossa imagem. Então, é muito além do blazer. E, às vezes, o blazer não vai comunicar quem você é e para o público o que você precisa comunicar, né? Você tinha até falado, vamos voltar um pouco lá na tatuagem. Às vezes, a tatuagem para um determinado tipo de público, vamos pensar na marca agora aqui, uma marca corporativa, vai, Harley Davidson. Eles colocarem na propaganda caras que são todos tatuados, faz muito sentido para a marca, que é uma marca rebelde, que quer fazer com que as pessoas se sintam livres, né, para explorar o mundo, explorar coisas diferentes. Faz sentido. Agora, de repente, para um público, de repente você é um terapeuta e você quer falar com pessoas sobre ansiedade. Faz sentido você ter um monte de tatuagem na cara? A tatuagem que você falou aqui, né? Uma faca na cara. Não faz muito sentido. E é aí que a gente precisa olhar, entende? Porque a nossa imagem, ela precisa ancorar 3 coisas, que é quem você é, a sua personalidade, o seu trabalho, o nicho que você trabalha e o seu público. Se essas 3 coisas não estiverem alinhadas, se um desses pilares falharem, a sua comunicação, você vai ter ruído na sua comunicação de imagem. Caraca, é bem... É igual que a gente falou aqui, não é só roupa, né? Tem muita coisa envolvida. E você já... Sei lá, você já teve alguma experiência, assim, ao contrário de uma pessoa que apareceu na sua frente, assim, se você já apareceu muito mal vestida, roupa amassada, às vezes queria vender alguma coisa pra você, ou você sabe de alguém, algum exemplo assim? Porque você teve o seu próprio caso que você falou, né? Foi tenso. Além do meu próprio caso, Gabriel, eu já tive, não de pessoas que vieram tentar vender para mim, mas de profissionais que eu vi se posicionando na internet, querendo vender um produto que fazia uma promessa ali, obviamente de uma entrega alta e tudo mais, mas a imagem não expressava essa autoentrega. E aí quando você olhava o perfil da pessoa, um perfil que também não fazia nenhum sentido, era uma coisa muito mais de vida pessoal, fotos pessoais. Eu olhei, né, para a situação, porque na época, na verdade, era de um curso que eu estava procurando, de Canva, bem no começo da minha jornada. E antes mesmo de eu ter todo esse conhecimento, essa bagagem sobre imagem pessoal, já foi algo que me influenciou a tomar a decisão de não comprar daquela pessoa, porque eu pensei o seguinte: estamos falando sobre um curso de design de Canva. Se a pessoa ela não se organiza, que tipo de design ela vai me ensinar a fazer? E eu não queria qualquer coisa. E geralmente a gente está na era também da experiência, Gabriel. Quando você não proporciona para o seu cliente experiências, até mesmo através daquilo que você comunica, não só através da sua imagem, mas do seu trabalho, você tende a ficar para trás da sua concorrência. Né? Então, um exemplo clássico disso é que eu deixei de fazer uma compra
porque a pessoa não me expressou uma coerência naquilo que ela estava vendendo e na imagem dela. Então, no seu caso, foi você viu alguém ali tipo, não vou comprar, né? Não. E logo depois eu descobri a Isadora Duarte, que o arroba dela é Ruisadora. Ela é super criativa, olha só como as coisas estão linkadas, né? Que constrói tudo aquilo que eu falei pra vocês. Você tem que olhar a essência, o trabalho de vocês e o público. A Ruisadora, ela pra mim era muito disruptiva no sentido de imagem. Super colorida, super dinâmica, super extrovertida. E ela ensinava designs criativos para Canva. E aí, quando eu olhei a imagem dela, todo o perfil dela, obviamente, e o produto, estava tudo tão bem alinhado que eu falei, é dela que eu vou comprar. Porque não existe em nenhum dos pontos incoerência. Entende? E o nosso cérebro está o tempo todo buscando, tentando captar pontos de incoerência. Porque ao menor sinal de incoerência, você não compra. Verdade. Deixa eu ver outro ponto. Você falou do psicólogo com uma tatuagem de uma faca na cara. Que mais teria? Sim. É só você pensar também, pensa num cardiologista. Qual que é a imagem de uma pessoa que você entregaria o seu coração para operar? O Paulo Musi. O Musi. Então, o que a gente tira, né? Pensando, você que está aí ouvindo esse podcast também, pense a respeito disso. A gente tem arquétipos inconscientes, na verdade, não só arquétipos, mas a gente faz um subjulgamento inconsciente da imagem ideal para o tipo de profissional que a gente procura. Então, quando você procura um terapeuta, você vai buscar, de repente, obviamente, dependendo do tipo de terapia, né? Existem vários tipos de terapia. Mas terapias convencionais, alguém para lidar com seus desafios pessoais. Você vai procurar alguém que tem uma aparência de alguém mais tranquilo, de alguém, de repente, mais acolhedor. Se isso vai contra, de repente, um terapeuta meio black demais, que brucutu, que tem uns elementos que são afiados na sua imagem. Quando eu falo elementos afiados, eu falo sobre um blazer super afiado aqui nas pontas, calça rasgada. Um olhar mais severo. Exatamente. Tudo isso vai te causar um determinado estranhamento e você vai captar alguma incoerência ali no produto que ele oferece e na imagem dele. O que você acha de... Ah, perdão, você vai continuar. Não, eu só ia concluir que quando a gente pensa num cardiologista para entregar o nosso coração para operar, a gente vai buscar essa imagem de uma pessoa confiante e que tem experiência e sabedoria. Muito dificilmente também você entregaria o seu coração para operar para um cara que está começando ali a sua jornada aos seus 20 alguma coisa. Muito possivelmente você ia escolher alguém mais velho. De repente você até imagina um senhor um pouco talvez careca, né? Todo aquele estereótipo que a gente já imagina do que seria um cardiologista com bagagem para operar o seu coração. Exato, não precisa ser só o bonitão. Não, de forma alguma. Inclusive, tem essa questão da beleza, ela nada tem a ver, beleza, quando eu falo de traços físicos, né? Isso não significa que você, se não é tão bem afeiçoado assim na sua imagem, que você não vai conseguir transmitir uma imagem de alto valor ou que você não vai conseguir se enquadrar ali na sua profissão. Dependendo da profissão que você quiser, isso é um requisito, porque o mundo funciona assim, como, por exemplo, modelos de passarela. Você precisa ter ali um estereótipo de uma mulher mais magra, alguns traços físicos, ou modelo de revista. Não dá para ser... para querer mudar. Na verdade, dá para querer mudar, né? Mas é assim como o mundo funciona hoje. Então, é muito importante que a gente saiba também analisar as nossas características para saber onde que a gente vai ter... Qual é a maior probabilidade de eu ter sucesso ali naquela profissão. Show. Depois eu tenho que mandar esse corte pro Paulo Musi. Pra ver se ele se apaixona por... Brincadeira. Eu queria perguntar pra você, assim, queria que você me desse uma dica, pra falar a verdade. Que assim, como que eu me enxergo? Como que eu gostaria que as pessoas me enxergassem? Não necessariamente... vamos usar exemplos aqui pra ficar mais fácil. Não necessariamente igual o Thiago Finch,
Pelo menos, eu não consigo olhar pra ele assim e falar, nossa, eu quero ser igual a ele, sabe? Não tem muito disso. Nessa parte do jeito que ele aparece, falando tudo sobre aparência. Eu sou um cara que eu gosto demais de ser, tipo, criativo. Eu sou o cara da criatividade, vídeo, cabelão, entendeu? Mas, assim, você acha que, sei lá, você teria alguma dica prática, alguma coisa que eu posso fazer, o jeito que eu posso falar? Porque, assim, como que eu sou? Eu sou bem, eu dou risada, sabe? Eu fico dando risada. Você vê, eu fiz várias gracinhas aqui. Sim. E eu sou esse cara, entendeu? Mas eu não sei até que ponto isso é bom pra mim, isso é ruim pra mim. Porque eu sou um empresário hoje, mas eu diria que eu sou um empresário mais artista, sabe? Igual, sei lá, não que Steve Jobs fosse assim, né? Mas ele é diferente, sei lá. É bem diferente do Elon Musk. Sim. Na realidade, existe, como eu te falei, vários pontos em que a gente precisa analisar antes de construir uma estratégia de imagem que realmente vai contemplar quem você é, né? E conseguir te deixar satisfeito com a imagem que você vai construir. Mas a gente precisa olhar para esses 3 pontos. Qual que é o seu momento de vida? Existem algumas perguntas que a gente faz, né, na hora de pensar numa estratégia de imagem. O seu momento de vida, o local onde você mora, a sua profissão, o seu público. Então, seria muito vazio eu te responder aqui e te falar assim, olha, Gabriel, de repente, se você usar roupas mais claras e um óculos um pouco mais arredondado, te valorizaria mais. Muito vazio. Muito vazio. E, às vezes, é por isso que as pessoas não valorizam tanto essa questão da imagem pessoal, porque parece algo muito banalizado, sabe? É só uma diquinha ali, puxa a roupa aqui, dá uma dobrada na barra da calça que tá tudo certo. E não é assim. Existem pontos profundos que você precisa olhar. Então, primeiro se pergunte, como que é a minha personalidade? Talvez você já tenha algumas dessas respostas, mas vai por mim. Você sabe, talvez ainda o superficial. Sempre dá para cavar mais, onde a gente acha pontos muito interessantes de nós que a gente realmente só consegue encontrar quando a gente faz uma análise profunda e para mapear personalidade. Seu interno, né? Exatamente. Para mapear a personalidade, de repente, algum ponto da sua história que você quer expressar através da sua imagem. Como você diz, esse lado artístico. Esse seu lado artístico, hoje, intuitivamente, olhando para você, não é algo que eu consigo perceber fora o cabelo. O cabelo, ele me traz mais, associado ao óculos, um conjunto mais de sabedoria do que artístico, na verdade. Então, eu preciso olhar para você, para sua personalidade, para o seu trabalho e para o seu público para conseguir te dar essa resposta. Para conseguir te direcionar. Porque falar que, olha, Gabriel, de repente Corta usar... cabelo. Entende? Como não é assim que funciona. Sim. Mas, obviamente, esse primeiro passo, eu acredito que antes da gente olhar para o nosso público e para o nosso trabalho, é olhar para nós mesmos. Até mesmo porque, para pensar comigo. Você falou, eu sou criativo, eu gosto mais de vídeos e tal. O que a gente consegue concluir disso também? Lembra do exemplo que eu dei do psicólogo, todo vestido punk rock e tudo mais? Essa pessoa que tem essa personalidade, muito dificilmente vai ser um psicólogo. Entende? Porque existem vários pontos ali na imagem dele que já determina que ele não tem muito, talvez muito tato para lidar com acolhimento, acolher as pessoas e tudo mais. Mas a gente precisa conseguir, primeiro, olhar para a nossa personalidade, para conseguir expressar algo mais autêntico e ir construindo ao longo do tempo. Porque imagem pessoal e marca pessoal é algo que a gente constrói ao longo do tempo, né? Não vai ser com uma ida ao shopping que a gente vai conseguir modificar tudo para o restante da sua vida. E principalmente olhar qual que é o ponto da sua jornada nesse momento. Será que você precisa expressar mais poder ou mais calma, mais tranquilidade, entende? A gente precisa olhar para o cenário. Não existe você separado do cenário. E muda, né? Muda. Se eu tiver, sei lá, um exemplo, multimilionário. Pô, eu provavelmente já vou ter um carro, já vou ter um outro estilo de vida. Exato. Posso viajar. Exato. E onde você tá também influencia, onde você tira foto, onde... Tudo, né? Quando você fala do Thiago Finch, que você trouxe ele em alguns exemplos, de repente eu quero me vestir
como o Thiago Finch, não é igual, mas como ele. Cuidado como, né? O cuidado como, exatamente. A gente sempre tem que tentar entender o seguinte, geralmente quando a gente admira alguém, ou a gente admira a imagem de alguém, a gente não tá admirando a calça ou a blusa dela. E sim, tudo aquilo que ela emite de mensagem pra gente. Todo, né? O todo, exatamente. Então, de repente, a pessoa, ela... Por que você talvez admire o Thiago Finch, tá? É uma suposição. Ele é um cara milionário, que me transmite confiança naquilo que ele faz e ele domina o universo dele. E ele expressa isso através da imagem. E talvez você queira a ideia do que o Thiago transmite, mas não a imagem que ele transmite. Tem ponto diferente entre essas duas coisas, entendeu? É realmente aí que pega. É exatamente isso. É igual, a gente até fez um Reels uma vez, que era... o que você... Era uma pergunta pra mim, né? O que você acha do estilo de vida do Thiago Finch e do Ryan Santos? Uhum. Aí eu falei, assim, acho muito da hora essa parte de empreender, de fazer dinheiro e tal. Mas realmente a parte mais de, sei lá, de ser solteiro, de, sabe, falar daquele jeito e tal. Aquilo eu já não gosto muito disso. Mas da outra parte aqui, gosto pra caramba, sabe? Sim. Não precisa curtir tudo, né? Não, na verdade, assim, sempre vai ter algum ponto ou outro que a gente não vai concordar 100%. Não é pra concordar, a gente simplesmente tem que aceitar, né, o fato da outra pessoa. Eu sempre gosto de extrair o melhor daquilo que eu vejo nas pessoas. Não importa se existe algum ponto que ela é incongruente. Se tem algum ponto ali que eu posso aproveitar daquela pessoa, eu vou tirar aquilo como lição. A gente geralmente tende a usar pesos não tão iguais, assim, para falar sobre as pessoas, né? A gente... o Ryan, por exemplo. Sei muito pouco sobre o Ryan, tá? Então, qualquer coisa que eu falar aqui não vai ser nada muito profundo sobre o que eu conheço ele. Eu sei que ele fala umas merdas, né? Tipo, principalmente machismo e tudo mais. Mas não seria uma pessoa que, obviamente, eu investiria para me passar algum tipo de conhecimento, mas se eu vi algum vídeo dele, que tem algum ensinamento que para mim faz sentido, eu extraio aquilo e o resto eu descarto. Eu acredito que a gente precisa ter muito esse equilíbrio hoje, porque nem tudo, Gabriel, temos visões de mundo completamente diferentes, histórias diferentes, viemos de lugares diferentes. Talvez a nossa visão de futuro também seja diferente, valores diferentes. Claro que em algum ponto talvez a gente se encontre, mas nem todos, né? E é como você falou, Thiago Finch, adoro o estilo de vida que ele tem, por exemplo, aprecio as gravações, qualidade extrema. O que mais me chama a atenção no Thiago Finch, inclusive, é o refinamento que ele tem em tudo que ele faz. Isso pra mim é algo que, como eu te falei, sempre me atraiu e é a maior busca que eu tenho na minha vida, no meu trabalho. É refinamento em cada detalhe. Se eu estiver gravando stories, eu vou buscar o melhor ângulo. Se eu estiver me cuidando, eu vou buscar me cuidar da melhor forma. Por quê? Porque esse refinamento nos detalhes é o que torna pra mim as coisas diferentes. Não importa se isso vai ter um tom elegante. A sofisticação, como já dizia o Da Vinci, é o último grau de simplicidade, né? E às vezes a gente acha que é sobre enfeitar demais as coisas, e não é. Às vezes quando você... Por exemplo, eu fiz um stories agora do microfone. Um stories super simples, sabe? Mas que eu consegui pegar o melhor ângulo e parece uma gravação assim, tipo... Que você teve um cuidado para fazer aquilo, e não de qualquer jeito. E aí, galera, né? Aqui, ó, o microfone. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa conseguir, no nosso dia a dia, ter esse cuidado, tanto com a nossa imagem, quanto no nosso trabalho. A sofisticação, para mim, ela é, inclusive, uma tendência que a gente tem para os próximos anos. E não no sentido, mais uma vez, elegante, mas você não para mais para assistir um vídeo de Reels, por exemplo, com uma imagem ruim. Inclusive, o Instagram nem permite que você suba vídeos com imagens tão pixeladas assim. Ô, louco. Sim. Não é que ele não permite, a entrega vai ser baixa. É que eu me coloquei errado aqui. A entrega vai ser baixa. Agora, quando você grava algo em alta qualidade e toma cuidado com o refinamento dos detalhes, aquilo vai ter uma entrega melhor e as pessoas vão engajar melhor com aquilo. Por quê? Porque o ser humano está o tempo todo voltando o seu olhar
para aquilo que é belo. Às vezes a gente curte... Por que a gente curte um vídeo de uma paisagem, por exemplo? Aqueles reels de ondas, de repente com aquelas frases. Entende? Porque aquilo é bonito, aquilo mexe internamente com você. Eu acredito muito que a beleza, ela tem a capacidade... Isso quando eu falo de beleza, não somente visual, mas música também. Tudo aquilo que é belo como um todo. Leva a gente para um lugar interno profundo. Eu não sei quanto a vocês, mas ouve música clássica? Quando eu escuto música clássica, eu sinto que eu entro em contato com a parte mais profunda de mim mesma. É como se eu estivesse literalmente nua. Nua de todas aquelas ideias negativas sobre o mundo, sobre quem eu sou. Eu só enxergo potencialmente algo belo. Eu acredito que a beleza ela tem essa capacidade de fazer isso com a gente. Então, quando a gente toma esses cuidados nos detalhes, a gente também consegue fazer com que o outro perceba e se conecte com um valor maior, ainda que inconscientemente. Entende? Eu ouço muito música de filme. Sabe? Que é toda aquela trilha... Amo. Interestelar Sim. e tal. Nossa, é muito bom. Quando começa a tocar, já dá um... Sim. Sabe? Uma coisinha aqui. Realmente. E... Thaís, sobre... Deixa eu como eu posso dizer. Para um empreendedor, assim, que está começando, Você começou empreendendo como mesmo? A minha história com o empreendedorismo... Na verdade, assim, desde muito pequena, eu soube que eu ia ter a minha própria empresa e o meu próprio negócio. Eu não sabia do que exatamente, mas eu sempre soube. E com 15 anos de idade, gente, eu venho de um lugar, assim, acredito que vocês também, eu vim de um lugar muito simples, né? Então, eu sempre me questionava. Eu sei que eu vou ter, mas eu não sei como, porque eu não tenho recursos para isso. Você é da onde mesmo? Eu nasci em São Paulo e eu sou de Taboão da São Paulo. Serra, né? Morei por 23 anos. 23 anos em Taboão da Serra. Longinho. É. Daqui, pelo menos. Daqui é longe, né? Daqui é longe. E eu cresci ali naquele bairro super simples, passando algumas dificuldades. Mas eu sabia que eu queria empreender. E aí, com 15 anos, 14 anos de idade, na verdade, eu comecei a me envolver na cozinha. Eu via a minha mãe cozinhando e eu gostava de ver ela cozinhando. Eu achava legal e queria colocar a mão na massa de bolo. Até que, com 15 anos, eu tomei uma decisão. Eu sabia que eu ia ter que juntar dinheiro para poder pagar minha faculdade, porque os meus pais não tinham condição de arcar. Eu estava fazendo cursinho na USP também para passar no vestibular, mas não era garantia de nada, né? Então, eu tive a brilhante ideia de começar a empreender vendendo pães de mel na rua. Nossa, que beleza. E, na época, eu não tinha dinheiro para investir nisso. E quem trabalhava era meu namorado. Inclusive, a gente está juntos até hoje. Já faz quase 12 anos que a gente está juntos. E ele tinha um emprego de jovem aprendiz. E eu falei para ele, será que você consegue me emprestar R$300 para que eu compre ali os primeiros materiais, né, os primeiros insumos? E ele, cara, R$300 na época, para quem era jovem aprendiz, eu quase estava pedindo o salário dele inteiro para poder investir nas coisas. E eu falei para ele, vai dar retorno. E, mais uma vez, eu sempre me importei muito com o refinamento dos detalhes. Então, isso também ia para a questão do sabor daquilo que eu fazia. E eu me preocupei em fazer o melhor pão de mel. Fiquei uma semana ali tentando fazer uma receita que realmente me agradasse. E eu sempre fui muito exigente, tá? Desde sempre, com paladar. E com paladar e com tudo, na verdade. E eu cheguei numa receita que eu falei, essa é a receita de pão de mel. E saí para vender. Com 2 semanas vendendo pão de mel na rua, na época, a R$2,50. R$2,50. Em 2 semanas, eu fiz R$2.500. Caraca. Sim. E eu ouvia, assim, de muitas pessoas... Pessoas que eu saía para vender na porta de uma empresa que tinha lá na minha cidade. E tinham pessoas que trabalhavam lá fixamente, né? E elas falavam para mim, o que você tá fazendo aqui? Você tem que estudar. Você é uma menina, você é bonita, vai procurar algo da sua vida para fazer. Só que eu sempre tive muito claro
do objetivo daquilo. Era poder pagar minha faculdade para que mais para frente eu pudesse ter um negócio mais sólido, né? Até então eu era uma ambulante na rua. Mas eu nunca tive vergonha disso, tá, Gabriel? Eu sempre fui muito de dar a cara a tapa. Obviamente, eu passei muitos desafios nisso. Eu lembro que eu colocava a minha mochila nas costas com um pão de mel com 15 anos de idade e eu olhava, assim, para a janela do ônibus, né? Como se fosse aqueles clipes em que eu ficava visualizando como seria a minha vida depois de alguns anos, se eu realmente me mantesse ali no caminho, né? Se eu continuasse com essa visão de onde eu poderia chegar. Eu não tive exemplo de empreendedorismo em casa. Realmente foi algo que... posso dizer que nasceu internamente de mim, sabe? Por conta de uma visão de futuro diferente que eu tinha daquilo que me era apresentado. Tipo assim, um tipo de necessidade, né? Pô, eu quero alcançar esse lugar, como que eu chego lá? Exatamente. Foi uma mistura de necessidade com uma visão... Eu sempre falei que eu queria ser rica. Sempre. Né? Isso, na verdade, tem a ver com uma história de infância, mas depois a gente pode falar sobre isso. Mas essa questão de vender pães de mel, eu comecei a empreender. O meu primeiro empreendimento que eu lembro foi o dos pães de mel. Você tinha 15 anos. 15 anos. Depois disso, eu fui vender Rinodê enquanto eu estava fazendo faculdade. Passei na faculdade, passei no vestibular. Não precisei usar o dinheiro que eu tinha juntado para poder pagar a faculdade. Então, eu investi em materiais e tudo mais. De gastro, né? Gastronomia, né? Eu sou formada em gastronomia e eu passei no vestibular, consegui bolsa pelo Enem. E foram, assim, os 2 anos mais maravilhosos, assim, na época da minha vida. Foi muito revelador para mim. Eu tenho muito talento na cozinha, inclusive. É algo que eu sei que faz parte de mim, não para esse momento da minha vida, né? Eu tenho um chamado diferente para hoje. Mas assim que eu terminei a faculdade, eu continuei com a ideia de empreender. Uhum. Então, nesse meio tempo, eu fui jovem aprendiz, vendi Rinodê, como eu falei para você, saí vendendo perfume de porta a porta. Cara, eu fazia o que me dava na telha. Eu não tinha vergonha de dar a cara a tapa. Então, eu fazia o que me dava na telha. Quando eu terminei a faculdade, me surgiu uma oportunidade de abrir uma mini padaria no bairro da minha casa, né? Onde eu morava. Com o meu sogro e o meu namorado. Ele tinha acabado de perder o negócio dele, tinha recebido um dinheirinho ali, um troco, e daria pra gente abrir um comércio. E aí foi o meu primeiro, realmente, empreendimento físico que eu tive. E esse negócio, eu tive ele por... Na verdade, ele existe até hoje. Mas que eu trabalhei nele foram por 5 anos. E a gente tinha uma meta, né? Uma padaria por ano a gente vai abrir. Essa é a primeira. Mas eu sei que no próximo a gente vai abrir outra. E a gente assim fez. A gente abriu 3 padarias. E a última foi o nosso momento de crise. A gente abriu na pandemia. E a gente tinha investido, assim, algo muito significativo. Um valor muito significativo. Mais de R$500 mil. E aí veio a pandemia. E a gente fechou em 9 ou 10 meses. Se eu não me engano agora. Então, assim, o investimento nem se pagou. Esse foi um momento de crise, assim, crise profunda na minha vida. Foi nesse mesmo momento que eu falei pra você, em que eu já sentia um chamado pra mudança. Em que eu estava com a minha imagem completamente desalinhada, no momento em que eu vi que eu não estava conseguindo nem mesmo respeito dos meus funcionários. Né? Eu sempre contratei pessoas mais velhas. Então, pra mim, conquistar o respeito já era um desafio. Treinar pessoas mais velhas. E a partir desse momento em que eu precisei fechar o meu negócio, foi aonde eu falei, bom, agora eu preciso me reconstruir e me reinventar. E eu via uma janela ali de oportunidade no digital. Comecei no digital falando de autoconhecimento. Não monetizei nada. Durante 1 ano eu fiquei rodando e patinando no digital. Por quê? Eu ainda estava nessa busca, né? De quem era eu, o que eu vim fazer, qual que é o meu propósito. E eu sou movida a propósito. As pessoas costumam falar assim, essa coisa de propósito é uma ideia irrealista. Para mim, não é. Por quê? Se eu não sou apaixonada por aquilo que eu faço, e se eu não sou totalmente devota, realmente, se eu não vejo propósito, eu, Thaís, funciono dessa forma, tá? Eu não vou conseguir dar o meu melhor.
E eu vou ficar procurando, sim, a próxima oportunidade até entender que aquilo que eu faço tem um impacto, um propósito. E eu sempre pensei, Gabriel, quando eu comecei a sair da gastronomia, eu comecei a sentir um chamado para trabalhar com pessoas. Era algo meio que inconsciente. Eu já sabia que eu ia trabalhar com pessoas. Eu não sabia como. Então, para mim, seria no autoconhecimento. Eu passei por crise de ansiedade, crise de pânico, vivi todo esse terror. Inclusive, no momento em que isso se instalou na minha vida, eu não sabia como eu ia superar aquilo. Eu tive que ter uma fé inabalável. Porque eu passei realmente por uma situação em que eu pensei que eu fosse perder a minha consciência. Eu tinha crises tão fortes, né, de pânico, de ansiedade, que as pessoas ao meu redor já não me reconheciam. A minha família, eles me olhavam assim com um olhar de coitada, mas tipo, que estranha. Quem é essa pessoa que está na minha frente? Isso depois desse acontecimento da pandemia. Foi durante a pandemia. Essa paulada aí que veio. Eu estava começando a ter crise de ansiedade porque eu já não me identificava mais com o meu negócio, o que eu estava fazendo, e aquilo para mim era impensável, porque, caramba, eu lutei tanto para construir aquilo e eu não queria abrir mão daquilo. Então, para mim, isso foi muito dolorido na época. Hoje eu percebo que talvez eu tenha sofrido mais do que eu deveria ter sofrido. Mas na época a gente não tem consciência, né? E eu fiquei realmente relutando contra aquilo. Eu falava, não, mas eu não posso. Era uma conversa interna de mim comigo mesma. De que eu não poderia abandonar tudo aquilo que eu já tinha construído até o momento. Mas essa ideia de trabalhar com pessoas, de que existia um propósito que eu não fazia a mínima ideia do que seria, um chamado que eu não podia ignorar, ela não cessava. Então eu comecei a entrar em conflito comigo mesma, né? E foi nessa mesma época que eu insisti no negócio, resolvi abrir mais uma unidade e em pouco tempo a gente fechou. Aí foi para quebrar mesmo. E aí era assim, a porta fechava da padaria, a hora que os últimos funcionários viravam assim a porta, eu desabava. Nossa. E aí teve uma vez que um funcionário, ele precisou voltar para pedir dinheiro para a condução que ele tinha esquecido. E aí ele chegou e eu tava literalmente me acabando de chorar. Ele tinha acabado de sair. E aí quando ele olhou para mim, eu limpei as lágrimas. Aí ele ficou me olhando assim por alguns segundos. Aí ele falou assim, você tem R$10, porque eu preciso ir embora. E eu esqueci de pedir o dinheiro para a condução. E aí, sem dizer uma única palavra, porque eu estava completamente sem condições de falar nada naquele momento, eu tirei do bolso e dei para ele. Só que eu comecei a perceber, cara, as pessoas já estão sacando isso aqui. Eu já entendi que isso aqui vai ruir a qualquer momento. Eu preciso fazer alguma coisa. A decisão mais inteligente que eu pude ter naquele momento, antes de gerar mais dívida para minha vida, foi fechar o negócio, né? Obviamente que eu não queria. Existia muitas coisas envolvidas. Inclusive, colocar a perder os outros negócios que já estavam abertos. Então, para mim, foi como recomeçar do zero. Só que agora com um problema um pouquinho maior, né? Porque eu tinha uma dívida imensa no momento para arcar. E naquele momento, eu precisei ter o conhecimento de quem eu era. E comecei nessa busca pelo autoconhecimento, de entender qual que era o papel que eu iria ocupar no mundo naquele momento. Então, foi uma jornada, Gabriel. Ao longo da minha jornada, tudo que eu ensino hoje, que eu revelo hoje sobre marca pessoal, sobre imagem pessoal, que vai num ponto muito mais profundo. Dentro de marca pessoal, por exemplo, eu trabalho muito o autodesenvolvimento das pessoas. O que eu percebo? A minha maior dor foi por ter me desencontrado de mim mesma. Isso foi um dos pontos que mais me causou dor naquele momento da minha vida. E quando eu trabalho marca pessoal, eu coloco a pessoa em contato com quem ela é novamente. Porque você não consegue expressar, criar um branding. Quais são as cores que eu vou usar, quais são os elementos da minha imagem, quais são, enfim, tudo aquilo que envolve a construção de uma marca, sem que você saiba quem você realmente é. Entende? Então, esse processo, ele é necessário. E eu tenho muita bagagem para falar sobre isso. Porque eu, mais do que ninguém, fui a pessoa perdida que ficou rodando ali no digital, me comparando pra caramba.
de pessoas que já tinham alcançado um determinado nível de sucesso, né? E que eu acreditava que elas eram incríveis, maravilhosas e que pra mim tudo faltava, sabe? Caramba, eu não tenho esse magnetismo, eu não tenho essa beleza toda, eu não tenho essa dinâmica pra venda, eu não sou persuasiva. Pra mim tudo faltava. Então eu precisei realmente, no momento, parar, trabalhando no autoconhecimento e entender. Todo mundo tem algo único, que é excêntrico. Né? Você precisa encontrar o seu, porque senão você vai ficar se debatendo aqui, minha filha, e a visão que você colocou pra você, ela vai ficar cada vez mais distante. E foi aí que eu resolvi realmente abandonar as velhas ideias do que eu achava que eu conhecia, a meu respeito, trabalhei meu autoconhecimento, e quando eu comecei a trabalhar a minha marca pessoal, eu saí do zero para um crescimento assim que me espantou em muito pouco tempo. E eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas. Porque quantas pessoas hoje não estão perdidas, se comparando com esse leque de oportunidades que a gente tem, Gabriel? Para pensar. A gente se tornou empresas, né, no digital. Empresas próprias. A gente não aprendeu a gerir a nós mesmos. A gente não sabe quem a gente é. E a gente tem um leque de opções do que a gente pode trabalhar. Só que se você não tem conhecimento de quem é você muito dificilmente vai encontrar algo em que realmente corresponda quem você é. E aí você vai ficar patinando. Ai, não, mas ainda não é isso. Cara, nisso aqui eu não sou boa. Imagina você falou que é uma pessoa super da arte, né? Super criativa. Tendo que trabalhar, de repente, num escritório de contabilidade. Você ia perder o flow daquilo em menos de 2 semanas. E é o que acontece com muitas pessoas. E agora branding, legal. Assunto legal. Vou aprender sobre isso e vou vender um produto sobre isso. Tudo muito raso. As pessoas não conseguem sair mais da superfície. Entende? Quando eu trabalho marcas pessoais, eu faço essas pessoas saírem da superfície para que elas realmente se encontrem em algo que agora sou eu me expressando. Ao invés de eu querendo expressar quem o outro é. Né? É muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Você ser você. Na verdade, não só fica mais fácil, como fica mais legal, fica mais leve, fica mais autêntico. As pessoas percebem quem é que está falando. Às vezes você parece... Quando você está querendo copiar alguém, isso fica nítido. Né? A gente consegue identificar cópias muito rapidamente. Aí você fala, nossa, parecido com aquela pessoa ali. Exatamente. E a gente tem esses casos, né, de pessoas que, admira o trabalho de uma pessoa e aí ela vai e começa a fazer tudo exatamente igual, fala as mesmas coisas, utiliza a mesma linguagem, cria um universo de marca igual. E aí quando ela se vê, ela tá enfrentando por fora, ela tá parecendo maravilhosa. Por dentro, ela tá enfrentando uma crise imensa com ela mesma. Porque, no fundo do seu âmago, ela ainda tá se perguntando, quem sou eu? Nossa, pior que... Não sei se eu falo isso, mas acho melhor não. Mas eu vi... é que eu vi uma pessoa que está se destacando agora no marketing digital. Uhum. Muito, mas muito parecida com outra pessoa do digital, né? Tá, essa pessoa se parece com o Thiago Finch. Mas aí você percebe, eu percebo pelo menos os vídeos, o jeito que... Sei lá, um exemplo, mostrar o carro, sei lá, tentar fazer os vídeos do mesmo jeito, mostrar dinheiro, sabe? Você percebe que vai seguindo pro mesmo padrão, né? Sim. Só que, né, acho que quem chega primeiro com essa imagem se destaca. Exatamente. Você vê várias pessoas seguindo o mesmo caminho e... É igual a roupa, né? Usar a mesma roupa, do mesmo jeitinho. Vai falar, os mini Finch. Não julgando. Não julgando, mas julgando, né? Mas é tipo... É aquela primeira imagem, né? Já, bum. Porque quando a gente constrói uma marca autêntica, uma marca pessoal autêntica, em que os elementos realmente eles comunicam quem você é, assim que vir uma primeira, segunda, terceira e quarta cópia, a gente nunca vai considerar tão relevante quanto a pessoa que criou aquela identidade. E nunca vai ser, entende? E eu acho, de verdade, no pior, assim... Eu acredito que o pior dos piores é que, internamente, a pessoa ela está em crise. Alguém que copia, ela está em crise, porque ela não sabe quem ela é.
E isso vai gerar ela vai se sentir, como que as pessoas chamam, de síndrome do impostor. Ela vai estar trabalhando, mas ela vai se sentir o tempo todo o impostor, até que aquilo se torna insustentável para ela. E aí é o que a gente vê, as pessoas elas trocam, isso aconteceu muito comigo, tá? As pessoas elas vão trocando de nicho a cada 2 semanas, a cada 1 mês. Tudo bem você se testar, só que enquanto você se testar, mas realmente não resolver mergulhar em quem você é, você vai ficar se testando o resto da vida e se frustrando o resto da vida. Né? E é sobre isso que eu falo. Quando você aprende a reconhecer a sua identidade, você cria uma marca única, como a do Thiago Finch, por exemplo. A gente pode citar outros exemplos aqui. Você acha mesmo que um exemplo, Thiago Nigro. Tem um vídeo do Thiago Nigro e do Bruno Perini. O Bruno Perini, na verdade, um post que eu vi do Perini falando que os amigos dele foram contra ele iniciar no mundo de investimentos, porque já tinha o Thiago Nigro. E a resposta dele foi: quem tem que se identificar com o Thiago Nigro vai se identificar com o Thiago Nigro. A minha comunicação, a minha abordagem é completamente diferente. E é. Tanto que, apesar do Thiago Nigro ser muito grande, eu me identifico mais com a linguagem do Bruno Perini do que do Thiago Nigro. Já o Lucas, que é o meu marido, se identifica mais com o Thiago Nigro. Então, quando a gente tenta copiar alguém, a gente perde a oportunidade de que alguém nos admire pelo que a gente realmente é. Porque sempre vai ter alguém que vai se identificar comigo e tem gente que não vai. E tá tudo bem com isso, entende? Quantas mulheres já não chegaram pra mim? Eu faço uma pesquisa, geralmente, de mercado, né? Do porquê que alguém resolveu investir nos meus produtos e nas minhas mentorias. E a resposta sempre é uma aspiração. Porque eu quero me tornar elegante como você. Porque eu quero parecer um pouco como você. Não exatamente pelo benefício do produto, mas porque elas aspiram a algo que existe em você, né? E quando você deixa de se expressar, quando você deixa de ser você, você perde a oportunidade de que as pessoas te admirem pelo que você realmente é. Se o Bruno Perini tivesse realmente caído na cilada de acreditar que ele não poderia entrar no mercado financeiro porque o Thiago Nigro já era muito grande, hoje ele não teria o sucesso que ele tem. E eu acho a comunicação dele demais. Muito autêntica. Eu adoro quando ele cita filósofos, né? A forma como ele expressa, ele faz analogias entre o passado, as histórias do passado e as finanças, de uma forma que me faz entender um pouco sobre finanças. E o Thiago Nigro já não tem essa abordagem, uma coisa mais técnica, entende? Então, eu acho que é isso que a gente precisa resgatar, a nossa autenticidade na nossa comunicação. Isso é perfeito, né? É que nem você falou, não tem como, nós somos diferentes. Somos. A maior diferença entre nós, pelo menos pra mim, é o nosso tempo. É o que a gente vive. Sei lá, você estava na escola, com quem, em que momento, em que ano, com quais pessoas, quantos anos tinham essas pessoas. Uhum. Sempre quando eu sinto isso, eu sempre dou uma cutucada na escola. E na faculdade também um pouquinho. Que, tipo, nós somos todos diferentes e aprendemos as mesmas coisas. Exato. Assim, eu acredito que essa questão da educação, né? A gente começa a se comparar desde a escola, justamente por conta da educação que a gente tem. A gente não valoriza os pontos fortes que a gente tem. Então, eu era a pessoa que ia muito bem em biologia e artes. Péssima em matemática. Mas a escola faz a gente se sentir péssima porque a gente é ruim em nenhuma matéria. E fica tentando equiparar todo mundo ali a tirar as mesmas notas, né? Senão você não é inteligente. Então, a comparação, ela começa daí. Se a escola, a educação... Eu acredito que, inclusive, a educação nos Estados Unidos é um pouco diferente. A gente já teria um pouco mais de destaque aqui também, se a gente passasse a ancorar o mesmo método de ensino. Lá, o que eles fazem? Eles, desde o começo, perguntam o que você quer fazer aqui de diferente? Teatro, música, dentro da própria escola, né? Algumas escolas, obviamente. Então, você tem a oportunidade de explorar os seus talentos naturais desde cedo. Aqui não, aqui a gente aprendeu que a gente tem que ser igual a todo mundo. E se você não for igual, tá faltando algo em você. E quando a gente vai para o empreendedorismo, a gente repete a mesma coisa. A gente está tentando tirar uma nota A
numa matéria que a gente é fraco, e a gente tem que aceitar que a gente é fraco. Talvez a gente precise de alguém que te dê suporte para que você possa ser melhor. Por exemplo, não sou tão boa assim em copywriter, mas isso é muito importante, relevante para minha produção de conteúdo. Mas eu posso ter alguém que possa me ajudar com isso, entende? Não ficar me esforçando para fazer uma ótima copy, sendo que esse não é a minha área de domínio, entende? Acho que por isso que no digital hoje, onde a gente tem que fazer tantas coisas ao mesmo tempo, basicamente malabarismo, principalmente no começo, a gente não se acha tão capaz quanto os outros que a gente está assistindo ali através de uma tela de celular. Mas a gente tem que parar para pensar quantas pessoas, né, existem por detrás ali daquela equipe para fazer com que aquele profissional performe. Exato. Entende? Ele está revelando o melhor dele, porque ele foca no que ele é bom e ele deixa o que ele não é bom para outras pessoas cuidarem. Exato. Então a gente tem que parar um pouquinho de se comparar. Eu tava vendo um vídeo que, sei lá, os 5... Não é hábitos, mas 5 tipos de pensamento de uma pessoa rica. Uma delas, um desses passos é o... Vamos lá, você gerencia algo. Você precisa gerenciar pequenas coisas e essas pequenas coisas têm que gerenciar grandes coisas. Uhum. Tipo, sei lá, você é um líder, aí tem um outro líder. Sim. Aí você passa a função para esse líder e esse líder vai desenrolar as paradas. Uhum. Porque se você for ser líder, sei lá, de todos os lugares, de todos os momentos, você tem que saber delegar função, só que... Assim, isso é um nível mais empresa, com mais pessoas e tal, mas tem que ter isso. Já tem que ter isso na cabeça, já pensando. Mesmo não executando, né? Porque a gente aprende muita coisa na prática, né? Você aprendeu muita coisa com a sua padaria. Nossa, demais, assim. Tem vivências que, inclusive, tornam hoje o meu método de ensino único pela minha vivência. Se eu ficar o tempo todo tentando, né, ancorar atributos de pessoas que eu admiro para mim, mas que não fazem parte do meu skin the game, da minha vivência, eu vou me frustrar. Eu utilizo aquilo que eu vivi, que eu tenho bagagem para falar, porque isso se torna, além de autêntico, eu tenho propriedade para falar sobre aquilo daquela forma, né? Então, sem nenhuma dúvida, a nossa bagagem, a nossa história, as nossas vivências, elas sempre serão traduzidas mais tarde, né? Talvez a gente só entenda determinados pontos. Hoje tem coisa que só faz sentido depois de eu ter passado por aquela situação e que eu vi que eu poderia extrair algo realmente de muito valor para poder fazer com que outras pessoas não precisem passar pelo mesmo caminho que eu passei. Inclusive, o papel de um mentor na vida de uma pessoa é fazer com que ela primeiro trilha aquele caminho. Então, ela vem abrindo no facão, né? Aquele caminho que muitas vezes ela se corta, ela cai, ela quebra alguma parte do corpo e depois ela te mostra qual foi o caminho que ela percorreu sem que você tenha que quebrar todo o seu corpo, se cortar, enfim, lidar com as dificuldades que ele lidou, porque ele já passou pelo caminho. Então, ele sabe te guiar por onde não passar. Justamente por ter ficado tão perdida na vida, é que hoje eu me encontrei. E justamente por ter ficado tão perdida em determinado da minha vida que eu aprendi a ter um domínio tão grande sobre isso, que eu consigo ensinar outras pessoas, além de me fazer a gestão de mim mesma, né? Thaís, acho que a gente já está encaminhando para o final, né? Que nós somos pessoas atarefadas, temos nossos compromissos. Queria saber onde o pessoal pode te encontrar. Tá, eu tenho hoje, a minha maior plataforma é o Instagram, tá? Então, @thaís.mason, vocês me encontram lá no Instagram. Tá na descrição. Tá na descrição, onde eu divulgo conteúdos realmente de muito valor. E, inclusive, já fazendo um jabá aqui. Pode, fica à vontade. Em janeiro, no dia 16 de janeiro, eu vou fazer um workshop sobre marca pessoal, onde a gente vai aprofundar tudo que eu falei aqui hoje em relação a como você pode se tornar uma empreendedora digital de alto valor, expressando verdadeiramente a tua essência, a tua marca pessoal no digital, para que você tenha sucesso. É algo que eu considero indispensável
se você quiser ter alguma relevância no digital. Então, esteja presente nesse evento. Eu realmente vou entregar muitas coisas. Além do... O podcast já foi o início de uma aula. Exato, né? O podcast é uma aula. O podcast já foi o início de uma aula, mas lá a gente vai aprofundar muito nessa parte de marca pessoal. Então, convido a todos vocês que assistiram um podcast para estar comigo nesse dia. Aí é só entrar no Instagram, vai ter todas as informações lá. Sim, o link na bio, né? Todos os dias eu estou divulgando, criando uma lista VIP, fazendo dando todo o direcionamento para que chegue no dia e você só assista a aula, tá? E já começar 2023 com tudo. É 18 de janeiro, né? 16. 16 de janeiro. É semana. É semana. Então, é isso. Se vocês quiserem, já sabe. Só entrar no Instagram da Thaís, clicar no primeiro link da bio. Mais algum recado pra galera? Bom, se eu puder deixar uma última mensagem aqui, eu diria... Não faz tatuagem na cara. Na verdade, obviamente, eu não recomendo que faça, a menos que você esteja muito decidido. Mas a mensagem principal não é essa. É que você realmente... Cuide da tua marca pessoal, que você entenda que ela é o teu maior ativo. A gente não controla as coisas que são externas a nós, mas a nossa marca a gente pode controlar. E ela é realmente o que vai te levar para o sucesso e o reconhecimento do seu trabalho, que eu sei que é um trabalho de muito valor no digital, tá? Não só no digital, a marca pessoal é algo para a vida. Então, cuidem do maior ativo de vocês. Exato. Novamente, muito obrigado Obrigada por ter comparecido. Obrigada a você, Gabriel. Um prazer. Foi show demais e obrigado a todo mundo que compareceu nesse podcast. Até a próxima.